Olá, seja muito bem-vindo a esse canal Luz é a Tua Palavra. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, dá um joinha, dá um like. E se você tiver algum comentário para fazer, algum questionamento, fica super à vontade. Hoje eu tô aqui mais para fazer uma pequena reflexão, um teminha talvez um pouco extenso, mas que eu vou basear num resumo simples. O tema é sobre os pais espirituais ou filhos espirituais, depende da sua condição, tá? Então, tanto um caso quanto o outro, ele é de extrema importância. Por quê? Porque pais espirituais ou filhos espirituais certamente nos levam a estar mais próximo de Deus ou mais distante de Deus, estar mais próximo da verdade ou mais distante da verdade. E a condição de ser pai ou de ser filho, é óbvio que ela vai diferenciar simplesmente em uma situação. Se você estiver aprendendo, então você é um filho. Se você estiver ensinando, você é um pai. No caso aqui, existem pais espirituais no YouTube, através de canais como esse? Podemos dizer que sim. Eu já vou desenhar um pouco melhor essa situação, tá? Então, todo pai espiritual é aquele ao qual, como eu disse, vai ser a pessoa com o qual o que ela disser você vai levar muito a sério, você vai refletir bastante. Em alguns casos, perigosamente, você não vai nem mesmo ponderar sobre aquilo. Você vai levar aquilo como um fato. E por que eu digo que isso é perigoso? Porque, como diz a própria palavra, tudo quanto a gente ouve, tudo que nós recebemos, nós devemos aplicar aquilo que nós aprendemos ao conceito de analisar sobre as escrituras, sobre a verdade da palavra de Deus, se ela é um fato, se realmente aquilo se concretiza. Se aquilo não se concretiza, então fatalmente ou a pessoa está equivocada ou ela está procurando te levar para um caminho do erro. E sim, como eu disse aqui no YouTube, podem sim existir pais espirituais. Como é que se formaliza um pai espiritual, no caso? Um pai espiritual é aquela pessoa, como eu falei, vou repetir um pouquinho, ao qual você está levando, você ouve sempre o que ela está te dizendo, você sempre leva muito em consideração o que ela está te dizendo, você, tudo que ela diz, ela tem um peso muito maior, e isso é algo ao qual nós que estamos ensinando devemos tomar muito cuidado. Aquele que também está aprendendo, como eu, que aprendo bastante com muitas pessoas, também tem que tomar muito cuidado. Então existe essa relação entre ser pai espiritual ou filho espiritual, ao qual em ambos os casos a gente precisa estar sempre muito preocupado, ou preocupado com o que aprende, ou preocupado com o que ensina. Então nós devemos ter sim esse temor, essa preocupação, afinal tudo que nos diz, como diz a própria palavra, né? As nossas palavras julgarão a nós mesmos. Então, se eu disser aqui alguma coisa que não condiza com a verdade, não esteja de acordo com a palavra de Deus, e isso faz com que alguma pessoa, por algum motivo qualquer, mas que essa pessoa seja conduzida a um erro, eu serei cobrado por Deus sobre aquilo que eu falei. Então eu preciso ter sempre muito cuidado, muito discernimento. Isso é uma questão que todos aqueles que se aplicam ao estudo da palavra e à revelação e a levar isso para ensino para outras pessoas, precisam tomar cuidado. É você ter o temor de Deus, olhar em primeiro lugar e dizer, olha, será que realmente isso aqui está de acordo? O que eu indico, opção de indicação minha, uma visão particular minha, é que se eu não tenho uma certeza muito grande daquilo que eu estou passando, é melhor que então eu não passe. Para quê? Para que eu não seja pedra de tropeço para outras pessoas. Esse tema eu acho interessante, acho importante, porque de alguns tempos para cá, aconteceram algumas situações ao qual eu vi situações assim, onde pessoas foram induzidas a erros, pessoas foram conduzidas a entender de forma equivocada a palavra de Deus, e essas pessoas tiveram ampla dificuldade em sair daquele erro, em serem extraídas daquele erro e colocadas de volta na verdade. E isso, como eu disse, é uma pedra de tropeço muito grande. Por isso nós precisamos sim estar sempre muito bem condicionados a entender aquilo que é colocado. Quando nós somos questionados, quando nós somos de alguma forma colocados para... Alguém te pede alguma indicação, olha, eu preciso de uma sabedoria, preciso de uma palavra sobre algum tema. Muitas vezes a gente não
não deve sair falando simplesmente para parecer como um franco sábio, como alguém tão sábio. Muitas vezes é bom que a gente pare, pondere, ore, reflita, veja se aquilo realmente é o caminho certo. Quanto às questões de estudos, de aplicação da profundidade da palavra de Deus, é sempre interessante que a gente, como eu disse, tenha um bom conhecimento sobre o tema. E se nós não temos um bom e claro conhecimento sobre o tema, não tem problema. Não tem problema. Não somos sabedores de tudo. Não somos sabedores de todo o conhecimento. É muito importante que a gente discorra sempre em assuntos ao qual a gente, sim, tenha pelo menos ali uma boa base para a gente poder dialogar sobre aquilo. Tá? Então esse é um vídeo para falar tanto para pais quanto para filhos espirituais. Então, mais uma vez, se você é um filho, se você está aprendendo, tome sempre o cuidado, tenha sempre o zelo, tenha sempre em primeiro lugar Deus no teu coração e procure observar, segundo a santa palavra de Deus, segundo as escrituras, se aquilo de fato é uma verdade, se aquilo tem viabilidade, se aquilo tem fonte, se aquilo tem base bíblica de ser o que aquela pessoa está falando. E se não for, então você tome sempre mais cuidado, tá? Nem sempre, já fazendo aqui uma justificativa, um certo advogando por uma causa, nem sempre pode ser que aquela pessoa seja totalmente equivocada. Às vezes ela simplesmente falou sobre um tema ao qual, infelizmente, ela não estava tão correta no que ela disse. Mas é sempre muito importante para nós, que somos filhos espirituais, estejamos sempre observando o que cada um fala, tá? Observando aquelas pessoas que a gente segue sempre, o que ela está falando, e observar segundo a palavra de Deus. Para aqueles que estão ensinando, como esse vídeo até de certa forma é um ensino, é importante sim aplicar sempre o zelo na palavra. É importante sempre estar sim debaixo do que a palavra diz, para que a gente não erre. Como eu falei, vou repetir, as nossas palavras serão para nós julgamento. Então nós precisamos estar sim sempre com temor no Senhor, para não conduzir pessoas aos erros. Infelizmente hoje a gente tem muitas pessoas que estão muito mais atrás de fama, de sucesso, de likes, de seguidores, de pessoas que dizem: olha, o que você diz está super lindo, maravilhoso, mas não se preocupam tanto em pensar, refletir e chegar na conclusão: isso está certo, de acordo com a palavra de Deus? Então essas pessoas precisam ter isso, tá bom? Para você um grande abraço.